Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia de leitura, por mais um momento na presença do Senhor. Quero dizer para vocês que eu estou feliz, alegre, porque de uma forma tão maravilhosa o Senhor tem nos sustentado. Que a mão dele, que é poderosa, te alcance neste momento. Que você sinta a graça dele, sinta a força, o poder dele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença. É mais um dia, Senhor, de leitura, é mais um momento, Senhor, de ouvir, Pai, onde paramos para ouvir a tua voz. E eu quero te pedir em nome de Jesus, encha-nos de sabedoria. Dai-nos graça para que possamos, Senhor, compreender, entender, praticarmos a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos faça compreender essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilo o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele os seus filhos. Eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. É deles geração perversa. Recompensai assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te faz e estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos da muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará os teus anciões e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuirá suas heranças às nações, quando dividir os filhos de Adão um dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e fez chupar mel da rocha e azeite dura pederneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros do carneiro que pastam em Baçã, e dos bodes com gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas e vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos seus deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não se estremeceram vossos pais, esquecendo-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vem do Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei
contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao mancebo, juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como o homem de cãs. Eu disse, porque todos os cantos se espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhei, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez isto. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atendessem para o seu fim. Como pode ser que um pó perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha o não vendera e o Senhor não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra as suas uvas são uvas de fel, cachos de amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo? Selado nos meus tesouros, minha vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujo sacrifício comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu, o Senhor, o mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar o juízo à minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários. Recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos, dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários fará tornar vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filhos de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas essas palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongarei os dias na terra, e que passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo, sobre ao monte de Abarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão, morreu no monte Or, e Ser recolheu aos seus povos. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrará nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 33 de Deuteronômio. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor, veio de Sinai e lhe subiu de Seir,
resplandeceu desde os montes Parã, e veio com 10 milhares de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amo os povos, todos os seus santos estão na tua mão, postos serão no meio de ti. Vamos lá. Postos serão no meio de ti. E gente, eu me perdi aqui, como que pode? Achei. É o capítulo 33, o verso 3, tá? Vou repetir. Na verdade, amo os povos, todos os seus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das suas palavras. Moisés nos deu a sua lei por herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e os que seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja com ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse, teu Tumim e teu Urim são para o teu amado que tu provaste em Massá, que quem contém destes nas águas de Meribá. Aqueles que disse ao seu pai e à sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a sua irmã, e não estimulou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Colocaram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e as obras das mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem para que nunca mais se levante. E de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse, bendita do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo. E com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, com os mais excelentes dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, com a benevolência daquele que habita na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, que foi o que separava de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, das suas pontas são pontas de unicórnio, com elas ferirá os povos juntamente até extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. De Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos dos montes, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a mudança dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar a Gade. Habita com a leoa, despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse, Dan e leãozinho saltará de Baçã. De Naphtali disse, fartar-te-á, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, possui o ocidente e o meio-dia. E de Azer disse, bendito seja Azer, com seus filhos, agrade a seus irmãos, e bane em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti, e diga, destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão o orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, a tu pisarás sobre tuas alturas. Capítulo 34.
E nós iremos finalizar o livro de Deuteronômio. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e em todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-a para veres com teus olhos, porém para lá não passarás. Morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, e sepultou em um vale na terra de Moabe, defrente de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem padeceu o seu vigor, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriu. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, e quem o Senhor conhecera cara a cara. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Em toda a mão forte, em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo o Israel. Oh, glória! Vamos ler. Terminamos aí Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. Agora nós iremos para Salmos de número 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torce as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espiam os meus passos como guardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade. Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas do teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Salmos de número 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo até que me passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que curara devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, cujas línguas é a espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Amaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta a laúde e a harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Salmos de número 58. Acaso falais vós deveras, ó congregação justa? Julgais retamente, ó filho dos homens?
Antes no coração forjais a iniquidade. Sobre a terra fazei pesar a violência das vossas almas. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno de serpente, são como a víbora surda que tem tapado os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais dos filhos dos leões. Sugam-se como águas que se escoam, se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão, como aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a esquecer as vossas panelas, serão arrebatados assim os verdes, como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavarás os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo? Deveras há um Deus que julga na terra? Amém? Que Deus assim vos abençoe.